Hoje a conversa é com o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania, está circulando pelo Paraná, fazendo prestação de contas e também respondendo algumas perguntas, como, por exemplo, deputado, o Cidadania vai mesmo ou não vai fechar uma federação partidária com o PSDB? Olha, nós já decidimos, né? O Diretório Nacional, em convenção, decidiu fazer a federação com o PSDB. E isso já está, agora falta formalizar. E isso é o registro no Tribunal Eleitoral, né? E o registro no registro civil, porque o documento tem que estar também na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral. Então praticamente está bem encaminhado. Está bem encaminhado, estamos só aguardando esses desdobramentos, né? Para saber se efetivamente isso vai se caminhar para o finalmente que acontece, de acordo com a lei, até 31 de maio. Aí, fazendo um pouco da conversa da nossa paróquia aqui, o deputado estadual Tercílio Turini, do Cidadania, eu ouvi uma conversa muito forte que ele pode sair do partido e migrar para outro, ou o PSD, ou o MDB. Está acontecendo alguma coisa dentro do Cidadania? Está havendo algum desconforto entre o pessoal mais antigo? Olha, o Tercílio Turini temos conversado muito, como sempre. A semana passada ele esteve conosco numa reunião grande lá em Curitiba, participando, colocando sua posição. Nada tem aqui, informação que eu possua, de que ele vai deixar o partido, até porque é um quadro muito respeitado e nós fazemos campanha juntos há muitos anos. Sim. Então, é uma figura que eu respeito muito e o Cidadania não abre mão da sua presença no partido. Percebeu que deu uma boa facilidade, hein, deputado? Tá bom essas coisas. Não, é que ele tem valor. Não, sim, concordo. Ele é um médico, foi vereador quantas vezes em Londrina, Sim. Foi diretor do HU, tem uma história, uma trajetória. E ele está lá como vice-presidente da Assembleia do Paraná, nos representando. Sim. Então, acho que tudo isso é um trabalho grande que ele faz parte deste conjunto todo da obra do Cidadania no Paraná. Seria muito ruim perdê-lo nesse momento? Nunca é bom, né? Eu sempre falo, perder companheiro nunca é bom. E no caso do Tercílio Turini é muito mais ainda, porque dada a sua história e o que ele representa para nós. Como é que vai ser a participação do Cidadania nessa eleição para o governo do Paraná? E como é que vocês estão? Para onde que vocês estão olhando? Nós, do Cidadania do Paraná, já deliberamos o apoio à reeleição do governador. Então já foi deliberado e nós vamos manter essa decisão. Pelo menos todas as informações que eu tenho buscado dos mandatários, dos dirigentes, dos filiados, é de manter o apoio à reeleição do atual governador. Então, não mudem nada para nós. Mas a federação tem candidato. Isso é o problema do partido da federação e não nosso, que já temos posição firmada. Na sua avaliação pessoal, não política, assim, de uma forma geral, apesar de que é muito difícil separar, né? O governador Ratinho Júnior, ele fez um mandato suficiente que dê crédito para o novo mandato? Fez, tem crédito, né? Claro que poderia mais, mas a pandemia veio onde todos os governos estaduais e municipais foram dar toda a atenção para evitar mais mortes do que aconteceram. Então, acho que foi um mutirão de governo como um todo, atendendo, seja o transporte, seja o hospital, seja o posto de saúde, enfim. Tudo que aconteceu nesse período foi algo realmente muito grave e ele atendeu à altura. O Paraná, na questão da pandemia, foi muito bem colocado entre os estados brasileiros. Vamos falar de Brasil, deputado. Está lá em Brasília, o bicho todo dia é o circo e um pega fogo daqui, pega dali. A situação hoje do Brasil, com essa polarização, com tudo que tem acontecido, está atrapalhando a administração para que o país avance? A polarização não é boa em nenhum lugar do mundo. Nós já vimos esse filme aí, que no final desembocou até em guerra mundial, né? Então vamos buscar alternativas, consistente, conteúdo, que tenha projeto de Brasil com começo, meio e fim, né? Que seja algo para valer. Então esta alternativa que nós estamos buscando, sair dessa radicalização que não ajuda em nada, só atrapalha o país. O que é possível fazer para mudar esse quadro? Porque pelo que a gente tem visto, por exemplo, nós temos aí um candidato a presidente, que é o Lula, que está em primeiro lugar, que já foi preso, a maioria dos dirigentes do partido foi preso, e vamos ser honestos, não é exatamente um partido e um grupo que tem muito mais de novidade a apresentar do que já fez, até porque ficaram
13 anos no poder. Por outro lado, nós temos um maluco no governo que fica mais preocupado, na verdade, em fazer bagunça, em motociatas, em encrencas, em bate-bocas, do que realmente em governar. A gente não tem saída? Vai ser um ou outro? Você não acredita que possa pintar mais alguma coisa aí nesse Acho que temos saída. Está se trabalhando muito e faz tempo para esta saída. Como agora essa situação vai se afunilando, claro que aí também as decisões poderão ser tomadas. Se você for ver hoje, o Cidadania, o PSDB, o MDB e o União Brasil estão praticamente acertados por uma alternativa. Fica muito forte, do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista da presença no território nacional, né? E tempo de televisão, enfim. Então, agora está se afunilando para encontrar esse nome, para ser alternativa viável para o país, com um projeto, como eu falei. E quem seriam os nomes mais cotados nesse momento? Você tem o Dória, você tem o Moro, você tem a Simone Tebet, você tem o Eduardo Leite, você tem vários nomes. E destes nomes é encontrar o caminho ideal, né? Eu sempre disse, basta ver pesquisa onde tem rejeição, muita rejeição, é porque Sim. Não vai a lugar nenhum. Né? E tem baixa aprovação. Né? Então, quando tem baixa aprovação e muita rejeição, né, é o caso do Dória em São Paulo. Né? Ele não conseguiu em São Paulo sair do chão enquanto candidato. A sua rejeição passa de 50% e a sua aprovação enquanto eleitor dizendo que pode votar, 2%. Então nós temos que sair disso e ele ajudando, eu falei isso para ele pessoalmente. Tenha juízo e ajude a construir essa alternativa. Porque é duro, eu vejo toda vez que tem essas discussões para quem vai ser o candidato de determinado grupo, se tem algumas lideranças relativamente mais fortes, acontece mais ou menos assim, olha, tudo ok, vamos junto desde que seja eu. Como convencer pessoas, por exemplo, como o Dória, que é governador de um estado muito importante, ou outros nomes que estão presentes aí, de que de repente ele não é o melhor caminho, e mais do que isso, ele abrindo mão, ou outro abrindo mão, realmente apoiar. Que, por exemplo, o PSDB teve uma prévia, o Dória venceu o Eduardo Leite, e logo na sequência o Eduardo Leite começou a dar sinais que vai para outro partido para concorrer. Quer dizer, não aceitou a derrota e não vai participar da campanha do Dória. Como convencer esses personagens que têm peso na política de que abrir mão nesse momento pode ser o melhor caminho? Porque aí que está. Primeiro é legítimo, né, que cada um pleiteie Sim. a sua candidatura, especialmente o Dória, que teve uma pré-convenção. E nesta pré-convenção ele foi o vencedor, por pequena margem, mas foi. Né? E o Eduardo Leite foi o perdedor. Só que você vai avaliando, aí começa a vir a coisa apertar, a tal da viabilidade política e eleitoral. Então, hoje nós temos caminhos diferentes do Dória, político e eleitoral. E é com isso que está se viabilizando. Tem a Simone Tebet, que é realmente uma grata surpresa do ponto de vista do seu trabalho como senadora, do berço do pai Rames. Então, tudo isso também mostra que tem outros quadros que podem ajudar muito. No União Brasil tem o Mandetta, que é do Democratas, tem vários nomes que podem e devem ajudar muito. O Moro está falando, inclusive, de que a candidatura dele não é algo somente da vontade dele, ele vai lutar também para que encontre um nome que seja alternativo. Então, eu acho que isso tudo é bom nesse momento, para em seguida tomar a decisão. Tomar a decisão em abril, eu acho que aí as coisas começam a caminhar fortemente para que tenhamos aí uma boa eleição em busca de uma alternativa para o Brasil. Sair desta polarização que não leva a lugar nenhum. Outra coisa, houve uma mudança na regra, né, a criação das federações, porém, a federação ela pode ser criada, inclusive, depois do período de troca de partidos. Né? Sim, até 31 de maio. Isso. Não é muito esquisito você, de repente, ir para um partido que você acredita que vai seguir um caminho e, de repente, esse partido, um mês depois, muda totalmente o rumo? Esse é um preço. Não é o casuísmo dessa lei? Não deveria ser mais ou menos no mesmo dia? Não sei se o casuísmo é aquele que vai mudar em busca de olhar para o seu umbigo, né? Sim. Não sei se não é isso. Então também tem isso. Agora, o partido pensa no contexto nacional. Não pensa numa candidatura individual. No contexto nacional é essa busca da alternativa.
Se o partido amanhã resolver fazer a federação, coisa que não é tão simples, é muito difícil. Sim. Você veja, nós temos uma federação no Paraná em que nós apoiamos o candidato à reeleição, o governador, e o PSDB tem pré-candidato a governador. Né? Você vai no Rio de Janeiro, confusão. Você vai no Pará, confusão. Então, federação não é tão simples como se imagina. E é um casamento por 4 anos. Não é um casamento somente para a eleição. Mas, por exemplo, pelo que eu entendi, se a federação determinar que seja um candidato seja a pessoa para ser apoiada, todos os partidos dentro da federação vão ter que seguir. Como é que vai ser no Paraná, então? Não, tem que seguir aquilo que manda a federação. Não tem que seguir ou cidadania ou individualmente este ou aquele. Não concordo com a candidatura, é um direito dele, né? Não apoiar o candidato que a federação apontou para ser o candidato. E não é a federação, ali é um partido. E no caso nós já temos um compromisso público de muito tempo que nos leva a manter a nossa posição. Se você for olhar a federação, que tem muitos problemas em 27 estados, você imagina na eleição municipal de 2024 em 5.500 municípios. Vai ser uma bagunça. Deputado, vamos falar um pouquinho do seu mandato. O que você coloca no papel assim e diz, olha, isso aqui avançou nos 4 anos, nesses últimos 4 anos que eu estive lá no Congresso. O que você consegue destacar de bacana que foi feito? Olha, a minha lei, né, que fala de pagamento por serviço ambiental. Esse projeto que eu apresentei lá em 2015 foi aprovado ano passado, foi sancionado com vetos e nós derrubamos os vetos para manter a essência do projeto, que é aquele que preserva uma área ou recupera uma área degradada, ele poderá ser indenizado por isso. Esse projeto foi citado e elogiado na COP26, em Glasgow, e foi elogiado no final do ano no encontro em Lisboa, né, com setores do agronegócio, enfim, foi citado e elogiado o projeto. É uma lei, portanto, essa lei está valendo, só nós estamos pedindo e cobrando que seja regulamentada a lei. Se a lei existe, ela vale, você vai entrar na justiça e vai ganhar, vai demorar. Sim. Mas se ela for regulamentada, passa a ser um processo administrativo, muito mais rápido, né? Então é uma lei muito importante que vai fazer justiça a quem preserva, justiça a quem recupera uma área degradada e vai ajudar muito nessa discussão ambiental do Brasil. Deputado, para encerrar, na última eleição nós tivemos aí uma avalanche de candidatos que entraram na onda bolsonarista, né? Como já teve em outros momentos, a gente estava até conversando, uma época o MDB elegeu até poste, porque todo mundo queria votar no MDB contra a ditadura militar. Em vários momentos da nossa história nós tivemos essas ondas, né, que elegeu muita gente, inclusive muita gente com pouquíssima ou nenhuma qualificação. Desta vez, vocês estão percebendo algum movimento desse ou não? Ou voltou mais ou menos uma tranquilidade, o meio normal desta vez, essa eleição? O Rio está voltando ao seu leito natural. Né? Tivemos aqui no Paraná, né, em 74, nós tivemos a eleição de 15 deputados federais do MDB, quando tinha 16 candidatos. Pois é. Né? Ficou um de suplentes que depois assumiu. O Expedito Zanotti de Apucarana. Então você tem toda essa trajetória e mostrar que há realmente esta coisa de sobe e desce do humor do eleitor brasileiro. E claro que o humor tem muito a ver com a economia, tem muito a ver com liberdade, tem muito a ver com o país olhando para o presente e para o futuro. Agora, nesta eleição é possível que sim, nós tenhamos aí um humor bem favorável àquilo que é o equilíbrio, que é o bom senso, que é a responsabilidade de representantes e governantes. Você acha que o Brasil está precisando de equilíbrio? Muito, 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 muito. Muito. Nós sabemos o que acontece lá no dia a dia em Brasília, é só oba-oba. É só oba-oba, é só fake news, é mentira para cá, mentira para lá, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? E sempre procurando de uma forma ou de outra proteger aqueles que estão próximos e que têm alguma dívida a pagar à justiça. É verdade. Deputado, muito obrigado pela Mas deixa eu, antes de encerrar... Pode falar aqui, que aqui a coisa é tranquila. Deixa eu só, Cláudio. Eu até não trouxe o meu livreto para deixar para você, me desculpe, mas é que ali na capa do livreto, que é a prestação de contas, ele fala do fim dos privilégios. Uma luta nossa de 4 anos. De 4 anos. Os privilégios que existem no setor público brasileiro é algo muito grave. E não é com relação ao servidor público. O servidor ganha o razoável quando ganha. Agora, tem uma casta
que ganha muito dinheiro público indevidamente. Sim. A Constituição fala no teto salarial, esse é o teto para o setor público. Qual é o teto? É o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 39.200. Este teto não é obedecido, está na Constituição, não é obedecido. Por quem? Pela magistratura e pelo Ministério Público. Juízes e promotores que deveriam olhar preservar a lei e fiscalizar, como o Ministério Público, um não preserva e outro não fiscaliza. Então tem gente ganhando 80 mil, 70 mil, 120 mil, ora recebe uma bolada de R$ 1 milhão. Então isto é realmente algo muito grave, né? E esse enfrentamento foi feito. Eu fui o relator e aprovamos na Câmara ano passado por unanimidade esse projeto que estabelece definitivamente um limite para as verbas indenizatórias, que é onde eles escapam para poder aumentar e engordar os seus salários. Então está aprovado na Câmara, agora só falta o Senado aprovar. Eu acho que essa é uma grande notícia se a gente aprovar definitivamente e economizar aí alguma coisa em torno de R$ 10 bilhões por ano. Rapaz, pagava minhas contas, viu, deputado? Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. E quando tiver por aí, apareça. Muito obrigado, prazer é muito grande. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dê o seu like, que isso ajuda a dar mais referência e faz com que o YouTube também distribua mais esse vídeo. Valeu, até a próxima.